Fala galera, tudo bem? Vamos para a parte 2 sobre a nossa aula do período regencial, Brasil Império. Vamos lá? Como vocês podem ver, a gente já está falando sobre o período regencial já há algum tempo, mas essa será a parte 2, ok? Sabemos que o período regencial é esse momento, né, da história do Brasil Império que, de acordo com a Constituição de 1824, né, deveria se aguardar o crescimento do filho, né, de Dom Pedro I, o Pedro de Alcântara, né, já que, de acordo com a Constituição, ele só poderia governar com 18 anos. Então, durante esse período, ficava estabelecido que o governo seria a responsabilidade de 3 regentes, né, a chamada regência trina, que no primeiro momento foi provisória, só até reunirem os deputados e senadores para escolher de fato a regência trina permanente, que governaria por 5 anos. Vale lembrar que nesse período houve um avanço das ideias liberais, dando mais independência às províncias, aos estados, né? Um exemplo disso foi, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, do ato adicional também, tá? E depois, com a regência una, né, a transformação na forma de governo, houve o regresso conservador, em que essa independência ela foi desfeita através de transformações em leis, né, e até mesmo a criação da lei de interpretação do ato adicional. Ok? Na aula de hoje, nós vamos focar em 2 outros aspectos, como era a sociedade e a cultura durante o período regencial, e nós vamos observar também as chamadas revoltas do período regencial, que são muitas. Em relação à cultura e à sociedade, dá para a gente perceber que durante o período regencial havia uma preocupação muito grande em se formar, de fato, um Estado nacional. O Brasil não tinha uma identidade própria, ok? E, diante disso, em 1838, foi criado o chamado Arquivo Nacional, para recolher e abrigar toda a documentação oficial produzida no Brasil. Para se formar uma história sobre o país, era necessário ter arquivos, né, documentações oficiais sobre esse novo país. Portanto, era necessária a criação do Arquivo Nacional. No mesmo ano, em 1838, foi criado ainda o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o chamado IHGB, que também estabeleceria no país as bases para o desenvolvimento da pesquisa histórica e geográfica, para se compreender melhor essa nova nação, esse novo Estado nacional e, portanto, formar uma identidade nacional. A gente pode destacar ainda a criação em 1837 do Imperial Colégio de Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, uma instituição modelo de ensino secundário que deveria servir de referência para as outras províncias e que pretendia criar ali a base para a educação das crianças da elite nacional. Esses indivíduos, esses filhos da elite formados no Colégio Imperial, posteriormente poderiam ocupar ainda cargos na administração, no comércio e nos serviços do novo país formado. Bem, galera, mas esse Brasil bonitinho, sorridente, vai ter um momento que ele precisa acabar. A gente vai agora estudar o período das revoltas, ok? As principais revoltas do período regencial. E a gente vai conhecer um lado diferente, né, desse Brasil. Muitas vezes a gente acha que o Brasil é um país pacífico, um país ali de paz e amor, tudo é bem-vindo, as pessoas são felizes. Não é exatamente assim. O que a gente vai observar agora é uma coleção de revoltas simultâneas e muito violentas, ok? Em relação a esse período regencial, começando por cabanagem, ok? A cabanagem foi uma revolta que aconteceu na província do Grão-Pará. A população pobre, né, se manifestava bastante insatisfeita. Em maioria, né, ali de escravizados, de homens livres, geralmente indígenas e mestiços, viviam em cabanas muito pobres à beira dos rios. Por isso eles eram chamados de cabanos e o nome da revolta, cabanagem. Em 1833, o presidente da província, nomeado pelo governo regencial, ele agiu com grande violência ao reprimir alguns focos das revoltas populares. Isso gerou um aumento muito grande do descontentamento dos cabanos, que, liderados pelo cônego Batista Campo, pelos lavradores e irmãos Francisco e Antônio Vinagre, pelo fazendeiro Félix Antônio Clemente Malcher e pelo seringueiro Eduardo Angelim, eles invadiram a cidade de Belém, a capital da província do Grão-Pará, no ano de 1835. Eles exigiam melhorias nas condições de vida da população e a expulsão dos portugueses, que eram considerados causadores da pobreza na província. Eles fuzilaram o presidente da província e entregaram o cargo para o fazendeiro Félix Malcher. O fazendeiro traiu o movimento e jurou fidelidade ao governo regencial. Diante disso, os revoltosos o executaram e assumiu o governo
Francisco Vinagre. O governo regencial, ele enviou para Belém uma ampla força militar, expulsou os cabanos, tá, que foram viver no ambiente rural. Esses cabanos, eles ainda lutaram por mais 3 anos, até eles serem completamente derrotados em 1840. Galera, 1/3 da população da província do Grão-Pará morreu durante a revolta da cabanagem. 1/3. A segunda revolta que a gente vai ver se chama Rusga e ela aconteceu na província do Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, 2 grupos políticos disputavam o poder. De um lado, os liberais da Sociedade dos Zelosos pela Independência e do outro lado, os conservadores da Sociedade Filantrópica. Em 1834, a Sociedade dos Zelosos da Independência planejavam tomar o poder provincial. E para evitar um conflito armado, o Conselho do Governo nomeou João Poupino Caldas, um zeloso, um liberal, para presidente da província. Entretanto, essa medida não foi capaz de conter as camadas populares, que em maio de 1834 tomaram a cidade de Cuiabá. Além da crise política, a província ela tinha também problemas financeiros e atrasava o pagamento dos salários, tá? Aumentando a miséria social na província do Mato Grosso. A repressão ao movimento foi implacável. Vários integrantes foram condenados à morte e a penas de galés, né? Que seria, no caso, o exílio e também prisão. Terceira revolta, a Balaiada, essa já aconteceu na província do Maranhão. A província do Maranhão era marcada, né, na década de 1830, pela crise do algodão e a decadência econômica da província. As exportações elas diminuíram muito com a concorrência dos Estados Unidos. A oposição entre os liberais bem-te-vis e os conservadores, chamados de cabanos, era muito grande. No poder estava o grupo dos conservadores, os cabanos. Os liberais bem-te-vis, percebendo, né, essa situação de miséria social, né, e a presença dos conservadores no poder, eles decidiram desestabilizar o governo, apoiando movimentos populares que pediam melhores condições de vida. Em julho de 1839, os balaios, que formavam esses movimentos populares, eles invadiram e tomaram o poder na cidade de Caxias, no Maranhão. O fato desagradou os cabanos, que estavam no poder, mas também desagradou os liberais, preocupados com os rumos que a revolta tomara. Logo, liberais retiraram também o seu apoio à rebelião popular. E tanto os liberais quanto os conservadores se uniram contra os balaios. Eles apelaram ao governo regencial, que enviou para a região o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, com 8.000 homens. Pensa bem, um exército nessa época com 8.000 homens. Os conflitos entre os balaios e as tropas do exército oficial se estenderam por cerca de 2 anos e praticamente todos os revoltosos e os principais líderes dos movimentos foram massacrados. Houve um número de mortes de 12.000 pessoas na província do Maranhão. Mas uma revolta bastante interessante de ser analisada aconteceu na província da Bahia. Essa foi chamada de Revolta dos Malês. Isso porque Malês era o nome dado a um grupo de africanos e afro-brasileiros muçulmanos que viviam aqui no Brasil. Em alguns casos eram escravizados, em outros até libertos. Os malês, eles se revoltaram na cidade de Salvador em 1835. Isso porque eles eram contra a escravidão, óbvio, contra também a imposição do catolicismo e os maus tratos que eram empregados contra os negros na região. Diante de todas essas injustiças, os malês tomaram as ruas de Salvador. O movimento, a revolta dos malês, foi violentamente reprimida pelos membros da Guarda Nacional e pelo exército oficial. Execuções, prisões, torturas e deportações marcaram o desfecho da rebelião. Outra rebelião que aconteceu também na província da Bahia foi chamada de Sabinada, olha lá, entre os anos de 1837 e 1838. Ela foi liderada por liberais contra o governo regencial. Eles diziam não reconhecer o governo regencial como legítimo e desejavam a independência da Bahia até que Dom Pedro II assumisse o governo aos 18 anos de idade. Ela se chama Sabe Nada não por causa do compadre Washington, sai dessa, mano, mas sim porque foi liderada pelo médico Francisco Sabino. Os revoltosos tomaram a cidade de Salvador e decretaram a independência, instalaram uma república e convocaram políticos para a criação de uma constituinte e foram lá discutir as novas leis.
O presidente da província da Bahia pediu reforços ao governo regencial, que realizaram um cerco na cidade de Salvador, isolaram a cidade e cortaram o abastecimento de gêneros básicos. Isso gerou uma grande carestia dentro da cidade, faltava muita coisa, principalmente alimentos. Os revoltosos, liberais, da elite, prometeram a liberdade a todos os escravizados que concordassem em lutar pela causa liberal. Óbvio, eles queriam apoio para fazer com que o movimento continuasse indo para frente. Em março de 1838, as tropas oficiais invadiram Salvador e mataram 1.300 rebeldes. Líderes foram presos e receberam punição de pena de morte, mas por serem da elite, foram todos revertidos em exílios. De todas as revoltas do período regencial, essa daqui foi a maior delas, a chamada Revolução Farroupilha, e ela aconteceu na província do Rio Grande do Sul. A província do Rio Grande do Sul, ela basicamente vivia da criação de gado e do comércio de couro, charque e gado moar. Após a independência do Uruguai, a chamada província cisplatina, os gaúchos do Rio Grande do Sul perderam pastagens, perderam clientes e surgiram concorrências. Os produtos do Uruguai e da Argentina, eles eram muito mais baratos e melhores que os produtos do Rio Grande do Sul. Diante disso, os sul-riograndenses, eles procuraram o governo brasileiro, né, pedindo, no caso, o aumento da taxação sobre o charque estrangeiro. Solicitaram, mas o governo brasileiro se negou a aumentar os impostos. Diante disso, em 1835, formou-se a chamada Revolução Farroupilha. O nome Farroupilha vem da forma como os conservadores se referiam aos estancieiros do interior do Rio Grande do Sul. Como eles viviam, né, com roupas não tão elegantes como os conservadores, eles viviam aos farrapos, com roupas feias, com roupas estragadas. E esse nome, apesar de pejorativo, ele foi incorporado, né, pelos revolucionários que se diziam, sim, farroupilhas. Esse grupo reivindicava a separação da província de São Pedro do Rio Grande do Sul e a implementação de uma república lá. Eles foram liderados por Bento Gonçalves, um líder da Guarda Nacional, e tinham apoio, né, de estancieiros e líderes militares. Invadiram a cidade de Porto Alegre e o presidente da província, fugiu. Os farroupilhas proclamaram assim a República Rio-Grandense, que você pode observar a bandeira na parte de cima do slide. Liderados ainda por Bento Gonçalves e agora com apoio do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, eles conquistaram também a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, eles também proclamaram a independência de uma outra república, a chamada República Juliana. Se de fato a Revolução Farroupilha tivesse êxito, a gente teria nessas regiões dois outros países, a República Rio-Grandense e a República Juliana, respectivamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em 1840, o governo decidiu dar um fim à chamada Revolução Farroupilha e criou uma longa campanha militar. Eles buscavam acabar definitivamente com a Revolução de maneira rápida, mas não foi tão rápido assim. A guerra durou 5 anos. Ao fim do conflito, o governo central estabeleceu concessões ao Rio Grande do Sul. Anistiou os oficiais farroupilhas, incorporou muito deles ao exército imperial e fortaleceu a Assembleia Local. Houve ainda o aumento de 25% dos impostos sobre o valor do charque. Dá para a gente perceber, de uma maneira geral, que essas revoltas elas aconteceram simultaneamente, ao mesmo tempo, em regiões diferentes do Brasil. Isso fez com que o governo federal, o governo regencial, na verdade, tivesse muita dificuldade para conter essas revoltas, mas não foi medido esforços e o número de mortos, né, é absurdamente alto no período regencial. Foi por causa justamente dessas revoltas que aquele projeto, né, de avanço liberal ele foi barrado. Dá para a gente perceber que em algumas localidades a presença da Guarda Nacional ela serviu para facilitar, né, a formação desses grupos. O embate entre conservadores e também liberais era também motivo. E dá para a gente perceber também que, de um modo geral, a maior parte das revoltas era também da classe popular, ok? Pedindo melhorias da condição de vida. Observando a forma como as pessoas foram julgadas, dá para perceber que a elite recebia punições bem mais brandas em comparação com os mais pobres. Quando o movimento era popular, como o dos malês, como, por exemplo, dos cabanos, ok? Ou dos balaios, sempre a punição era bem mais rigorosa.
Galera, mas para essa aula a gente já vai encerrar. E eu queria encerrar com uma pergunta. Que idade você daria a esses indivíduos que aparecem aqui na imagem? Todas as representações são de Dom Pedro II, só que em idades diferentes. Diz para mim, nessa primeira imagem, quantos anos ele tem? E na segunda? E na terceira? Bem, eu contarei para vocês a idade de Dom Pedro em cada uma dessas pinturas quando a gente se reunir novamente na nossa aula ao vivo. E galera do oitavo ano B, só o oitavo ano B, tá? Eu tenho uma surpresa para vocês nessa semana de aula. Só que eu só vou contar quando chegar a hora, ok? Ah, só é para o oitavo ano B por alguns motivos específicos. Depois eu conto para a galera, ok? Um beijo e até a próxima.